certo. Depois desses 12 livros conhecidos como livros históricos, nós vamos ter 5 livros que é conhecido como os livros poéticos. O que são os livros poéticos? Os livros poéticos, eles são a forma pelo qual o homem agora, ele vai falar com Deus. É bem verdade que nós olhamos e analisamos, observamos os livros poéticos que são o livro de Jó, o livro de Salmo, o livro de Provérbios, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes. Esses 5 livros, eles recebem o nome de livros poéticos, porque fala da poesia, do momento áureo da nação de Israel. No livro poético, principalmente no livro dos Salmos, nós encontramos o homem falando para com Deus. É bem verdade que diversas vezes na Bíblia Sagrada, o homem, ele vai ouvir a voz do Senhor. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada expressões assim: assim diz o Senhor. O Senhor disse, é uma forma que Deus fala com o seu povo. Mas no livro dos Salmos acontece diferente. No livro dos Salmos é o homem revelando os seus sentimentos ao Criador, é o homem falando para o Criador. Salmos, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, Salmos não tem capítulo, como muitos costumam dizer. O porquê, pastor, que Salmos não tem capítulo? Salmos não tem capítulo porque Salmos, ele é uma coleção de canções e poesias hebraica. Esse livro de Salmos, ele foi usado exatamente por aqueles que estavam ali em Israel para expressar a sua adoração, o seu sentimento a Deus. O Salmo de número 100, ele é uma dessas expressões. O Salmo de número 100, ele não menciona o seu autor, porque os Salmos, ele não é apenas de uma autoria. Nós olhamos para os Salmos e encontramos alguns autores nos Salmos, como por exemplo Davi, que escreveu 73 Salmos, os filhos de Asaf, que escreveram 12 Salmos, os filhos de Corá, que escreveram 11 Salmos, o próprio Salomão, que escreveu 2 Salmos. E aí nós vamos ter a relação daqueles que escreveram uns Salmos, que foi Jó, que foi Salomão, que foi Moisés, que foi exatamente Gedutum, Emã. E 50 desses salmos são chamados de anônimos, porque não se tem o autor, aquele que escreveu. Mas entenda bem, o salmo de número 100, ele é um salmo diferenciado. Ele não é um salmo de Davi. Ninguém sabe quem foi que escreveu o salmo 100, mas quem escreveu o salmo 100, ele teve a inspiração e entendeu o sentido de festejar, o sentido de celebrar. Como eu disse no início